Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos, bem como das proposições apresentadas. Ofício da ARESC, ofício da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, ofício da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, ofício da CASAN, ofício da ARESC, ofício da Floran, memorando da Diretoria Financeira da Câmara Municipal, indicação de vários senhores vereadores, requerimento de vários senhores vereadores e projeto de lei de vários senhores vereadores. Coloco em votação as atas das sessões de dias 12 e 17 de abril. Os vereadores concordam que se encontram aprovados. Decorrido pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Solicito sorteio das bancadas. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lino. Não, é só o seguinte, eu queria, como presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, quero dizer que nós estamos somos 4 hoje, uma vacância. Eu queria que o requerimento para que a presidência pudesse indicar, convidar para dar quinta participante. Agora, por outro lado, a vereadora Maria da Graça não oficializou sua saída, e o vereador Tiago está impedido de entrar, então eu gostaria que pudesse o senhor presidente solicitar a vereadora Maria da Graça para oficialmente... Só para mim entender, vocês têm 4 membros com a Maria da Graça, né? Isso, ela saiu, mas não oficializou. E o vereador Tiago precisa entrar e não está conseguindo, porque ela não oficializou ainda. E além do Tiago, vocês queriam mais um membro. Isso. Ok. Agradeço, presidente. É um requerimento, viu? Ok. Vou colocar isso em reunião da mesa e vamos resolver o mais rápido possível. Ok, obrigado. Bancada do PRB. Passa os 2 minutos para o Democratas. Bancada do Bloco. Bancada do Bloco. Vereador Renato, por 2 minutos. Depois é do PR, quer usar? Quer meus 2 minutos? É isso que eu estou te perguntando. Vereador Renato, por 2 minutos, por favor. Silêncio. Silêncio. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, eu venho trazer um assunto nacional, mas que tem reflexos até no bairro de cada comunidade. O déficit primário do país, calculado para esse ano para 139 bilhões, mas pelo andar da carruagem ele já deve estar em 159 bilhões. Por que eu toco nesse assunto? Esse déficit primário, ele é sobretudo o que o governo gasta mais do que arrecada. Muitos que têm discutido esse assunto trazem com uma relevância muito grande pelo acúmulo dessa dívida e não se tomam atitudes para que no Brasil a gente tenha essa diminuição. Isso aí tem um custo social altíssimo. E nessa contramão, queremos aqui colocar de que no município, o prefeito, em ter a coragem de transformar a CONCAP na autarquia, diminuindo a despesa pública do município, já deu um grande passo. E hoje, assistimos ao lançamento do Juro Zero. O município ele faz um trabalho com a sociedade, de que o pequeno e o microempreendedor possam ter um empréstimo a juro zero e, com isso, fazer com que a cidade cresça, fazer com que isso se gere mais empregos. Então é de fundamental importância que eu coloco aqui, se no... Mais 2 minutos, se eu quer, do PR? Mais 2 minutos do PR, então. Obrigado, vereador Guilherme. Nós temos aí, se essas pequenas ações em cada município
não se fizerem presentes, e aqui novamente eu vou colocar da importância em ter transformado a CONCAP numa autarquia, onde ninguém perdeu um emprego sequer, ninguém perdeu um direito trabalhista, nada aconteceu. E a CONCAP ela vai conseguir pelo menos, no mínimo, de 25 a 35 milhões de economia por ano. Então, se cada município nesse país fizer a sua parte, com certeza isso tem reflexo nacional. Agora, o que traz esses 139 bilhões? Quem é a culpa dos 139 bilhões? Nós tivemos aí uma esquerda administrando esse país durante quase 16 anos. E está aqui o resultado, vereador Bruno. 139 bilhões indo para 159 bilhões de déficit. Portanto, se fez vantagens com dinheiro público, sem ter gestão. E agora, nós temos no país, vocês dividem o país ao meio. A metade está desempregada, está com subemprego, ou pior, ganham apenas um salário mínimo. Esse foi o resultado dos 16 anos da esquerda no país. Nós temos que olhar muito daqui para frente. E olhar bem, porque não existe almoço de graça. Alguém paga essa conta. E nesse momento, nós, pequenos empresários, trabalhadores no Brasil, e aí não importa a questão da bandeira, todos passam por grandes dificuldades. É de suma importância. Mais 30 segundos. Obrigado, vereador presidente. É de suma importância que nós possamos colocar na vitrine quem realmente tem a culpa por isso. Bancada do bloco. Questão de ordem, senhor presidente. Bancada do bloco. Vereador Lino, 4 minutos. Questão de ordem, vereador... Senhor presidente, eu gostaria de solicitar o registro na íntegra desse discurso, diria, muito coerente, do vereador Renato da Farmácia. É um discurso que a gente pode observar sempre o vereador com um discurso muito coerente na tribuna. Obrigado, presidente. Questão de ordem, Questão presidente. de ordem, vereador João Luiz. Presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer ao senhor na última sexta-feira, por ceder o espaço do Plenarim para a posse da nova executiva do PSC, que agora o presidente é o Luciano Chape, que inclusive se encontra na galeria da Câmara. Então, queria lhe agradecer e isso. Luciano Chape, o novo presidente do PSC Municipal de Florianópolis. Ok. Feito o registro, Luciano Chaplin na nossa galeria. A palavra do vereador Lino por até 4 minutos. Senhor presidente, mesa diretora, aos vereadores que nos assistem, às galerias e aos telespectadores. O assunto que me traz aqui é a votação, nesta quarta-feira, dia 16 de agosto, no Supremo Tribunal Federal, do chamado marco temporal, que é uma invenção jurídica que está se colocando no Supremo Tribunal Federal para desmarcar a demarcação das terras indígenas. Porque esse marco temporal é o seguinte, ele se apoia na Constituição de 88, todos aqueles povos indígenas, o povo quilombolas, ou até agricultores que tiverem suas terras, em 88 elas ficam. Os que não estão, não têm direito à demarcação. Isso é uma inversão de grandes corporações norte-americanas na área jurídica, que tem no mundo inteiro levado essa tese, certo? Que no caso aqui nosso é inconstitucional, para poder avançar nas terras do capital do agronegócio no mundo inteiro. E aqui no Brasil isso está colocado, inclusive com esse membro do Supremo Tribunal, Aires de Brito, que aliás é um latifundiário, que já tem interesses. Então eu queria colocar aqui que está em risco a demarcação das terras indígenas quilombolas, que está no artigo 68 da nossa Constituição Federal, que foi regulamentado no 4887 do decreto, que cabe à presidência fazer as demarcações, e se avançou em milhares de hectares no Brasil inteiro. Essas milhares de demarcação das terras indígenas quilombolas, são povos originários, como são os indígenas em particular, está em risco na quarta-feira
pela manhã na votação do Supremo Tribunal Federal. E há uma grande mobilização no país, estão várias indígenas, neste momento, no STF e no INCRA também, no MST, e os quilombolas em Brasília. E também haverá várias manifestações em todas as cidades brasileiras. Queria colocar aqui que está em risco isso, porque é inconstitucional essa medida chamada marco temporal, porque ele faz uma interpretação do artigo 68 da Constituição e coloca por terra o que se avançou muito pouco, do meu ponto de vista, nos governos Lula e Dilma, e pode dar para trás, voltar ao período da colônia. Então, eu quero colocar aqui que é uma vergonha isso, nós passarmos, e além disso, essa marca temporal, que já se aplicou nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo. Também está em discussão a DIN, do DEM, dos democratas, para também derrubar o decreto 4887 também no mesmo dia. Então, há uma grande mobilização, o MST está aqui, hoje no INCRA, e no país inteiro, para fazer esse protesto, para fazer valer e avançar, ao contrário, que o Supremo Tribunal respeite a Constituição brasileira, e no pouco se avançou no artigo 68 e no decreto 4887, e que avance nas demarcações, obviamente, fazendo um processo de relocalização de camponeses que estão em áreas indígenas, mas também garantindo a habitação para essas pessoas que estão nas terras indígenas, mas não ignorando e passando por cima do direito histórico dessa comunidade que são povos originários que estavam aqui muito antes de 1500. Então eu queria colocar isso, é uma data histórica, quarta-feira, dia 16, pela manhã, vão estar telões do Brasil inteiro acompanhando esta votação, que espero que não passe no Supremo Tribunal Federal e que essa instância máxima da nação, na área jurídica, respeite a Constituição e do que se avançou em termos de demarcação das terras indígenas e quilombolas. Não é somente isso que está em jogo, mas também está a 756, a medida provisória, que hoje é 13.465, que também avança em áreas já de irregulares, como as ex. Mais 30 segundos, vereador. E tenta levar a titulação, somente a titulação, e não a sustentabilidade de comunidade das periferias nas cidades brasileiras, que é a lei de regularização fundiária, que derruba em parte a 11.977. Todo esse conjunto de legislações que está hoje no Supremo Tribunal e a derrubada da 11.977 fazem parte do avanço do capital do agronegócio imobiliário no Brasil inteiro. Então chamo aos brasileiros a estar acompanhando e somar nessa luta para a defesa da Constituição e a respeito aos povos originários. Obrigado. Bancada do Bloco. Marquito, por 2 minutos. Senhores vereadores e ao público, eu venho aqui trazer o tema que nós não podemos nos refutar aqui na Câmara de fazer o debate, que é a questão dos atropelamentos, os homicídios realizados por condutores de veículos embriagados. O mais emblemático deles foi a morte do jovem Sérgio Teixeira Júnior, que foi atropelado, foi morto pelo condutor Sérgio Orlandini Sirotsky, e que em grande parte das mídias e das redes foi sim tratado como o chamado condutor. Não foi em nenhum dos momentos tratado ele como o responsável pelo homicídio que aconteceu. Nós somos a cidade, e aí o debate aqui que vem sendo feito na Câmara em relação à segurança pública, poucas vezes eu vejo vereadores subir nessa tribuna e incluir o tema de estar dirigindo embriagado. Traz outros dados de homicídio. Nós vivemos numa cidade, uma das cidades que mais mata ciclistas por condutores. Nós vivemos numa cidade onde mais encontramos homicídios por embriaguez, e a gente tem pouco debate nessa casa feito por isso. Alguns vereadores sobem e falam sim. Agora, esses dados, dos quais
temos nomes importantes aí da sociedade florianopolitana não são trazidos. E são tratados ainda de forma a desviar do tema, chamando um criminoso de condutor do veículo, por exemplo. Temos que fazer essa discussão, e mais do que isso. Hoje a Guarda Municipal de Municipal detém apenas de 2 bafômetros. Não temos um plano conciliado de Guarda Municipal com a Polícia Militar Rodoviária para fazer ações efetivas sobre os índices de bafômetro. Isto é, ter atitude referente às pessoas que vão para as baladas, para a noite e voltam dirigindo embriagados. Esse jovem que faleceu, ele... Bancada do bloco. Vereador Marcelo, por 2 minutos. Senhor presidente, vereadores, público que nos assiste nas galerias, pela TV Câmara. O que me traz à tribuna, senhor presidente, queria aqui deixar um recado a vossas excelências e ao mesmo tempo fazer um convite que amanhã, às 9 horas da manhã, na Assembleia Legislativa, terá uma audiência pública a respeito do SAMU. O vereador Leila, que sempre também defende essa... Amanhã às 9 na Assembleia, porque o SAMU, quem vai agora absorver esse serviço do SAMU é o Corpo de Bombeiro. E eu fiquei feliz quando essa instituição vai passar a gerenciar esse trabalho, porque por se tratar de uma instituição séria como o Corpo de Bombeiro. Mas fiquei sabendo, vereador Leila, e esse inclusive é o tema da audiência, que eles querem demitir os socorristas e o serviço fica todo com o Corpo de Bombeiro. E essa instituição, o Corpo do Bombeiro, ela já não consegue executar os seus serviços por falta de efetivo. O que eu vejo, e faço aqui um convite a vossas excelências, para que nós possamos amanhã, na Assembleia, lutar para que isso não aconteça. Os próprios militares do Corpo de Bombeiro estão avisando que eles estão recebendo mais essa demanda do SAMU, e eles hoje já não têm o efetivo para executar os serviços do Corpo de Bombeiro. E o que eu estou vendo vai ser o sucateamento dessa instituição. Eles vão sucatear o SAMU. Então, senhores, eu acho que nós parlamentares temos que chamar essa responsabilidade e irmos amanhã até a Assembleia Legislativa defender. Uma outra situação desagradável, quero aqui parabenizar os funcionários do CEPOM, que fizeram um abraço simbólico no hospital. Na semana passada eu não pude estar presente, mas o Manuel, um assessor do meu gabinete, foi até o CEPOM. Foi um evento simbólico a respeito da situação financeira do CEPOM, que acredito que vossas excelências estão a par dessa situação, que o governo do Estado não vem repassando devidamente, né, esse repasse para o CEPOM. Uma instituição que presta um belíssimo trabalho. Aqueles que não têm um parente ou um amigo próximo, né, a gente sempre tem um parente ou um amigo próximo que precisa. E é um trabalho feito de qualidade. E pela instalação do CEPOM ser aqui em Florianópolis, eu acho que essa casa tem que chamar isso também, essa responsabilidade, e nós irmos até o governador, o secretário de saúde, para dar um basta nesse sofrimento do CEPOM em Florianópolis. Obrigado, senhor presidente. Bancada do bloco, vereador Leila, por 2 minutos. Por 2 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Demais parlamentares, a todos que nos acompanham nas galerias e em casa pela TV Câmara. Venho trazer aqui rapidamente, para a lembrança dos vereadores que eram da legislatura passada e dos que estão chegando agora, exatamente há 2 anos atrás, até foi uma denúncia do vereador Pedrão, na época, denúncia que criou uma proporção gigantesca na cidade, diante de uma discussão de que a prefeitura tinha feito um contrato com sinalizações de placas de indicação na cidade, por ser uma cidade turística, e naquela oportunidade até foi um momento de grande polêmica. Eu queria mostrar como é que estão hoje as placas, desde até do vendaval do ano passado,
que até na época foi contestado, que tipo de contrato é esse, milionário, e como é que vai ser a qualidade dessas placas. Eu quero mostrar como é que estão as placas hoje, para que vocês possam entender aonde eu quero chegar aqui. Mostra, por favor, as imagens ali, fica acompanhando as imagens, o pessoal da TV Câmara que pudesse botar as imagens para quem está em casa acompanhar. São placas de sinalização pela cidade inteira, que estão se soltando, se desprendendo, outras viradas para o lado, sem placa nenhuma, só o poste. Essa no centro, na frente do fórum, caída no lado ali, o poste está caído, a placa já foi levada embora também. Essa daí está virada, encostando próximo à fiação elétrica, e isso pela cidade inteira. Até sugeri na Comissão de Turismo e Assuntos Internacionais, que nós temos reunião desde o início do ano, de que nós pudéssemos nos atentar a essa questão, que é importante, porque foi gasto dinheiro público, foi gasto muito recurso público, e as placas que eram para dar a indicação para a pessoa, quando chega aqui, se localizar, saber para onde ir, não tem como a pessoa se localizar. Não tem como, ela vai ter que parar e ficar perguntando. Até mesmo porque a nossa mobilidade em Florianópolis já não é muito boa, né? Aí a pessoa vai parar o carro no meio da rua para perguntar onde fica. Então, antes que nós chegamos na temporada, eu peço aí à Prefeitura, o líder de governo não está presente aqui agora, eu peço ao presidente... 30 segundos. O presidente que tem uma boa interlocução junto ao prefeito, que se atente a isso. Se atente justamente no sentido de ver esse contrato, rever esse contrato, que realmente o vereador Pedrão tinha razão naquela oportunidade, um contrato milionário, que não atendeu as expectativas do dinheiro público investido na aplicação, na compra dessas placas. Está tudo virado do avesso. Em Florianópolis, se quiser visitar, não adianta, tem que perguntar no posto de combustível mesmo, porque está difícil de encontrar pelas placas na cidade. Questão de ordem, presidente. É o senhor que vai usar a tribuna. Não, sim, só uma questão de ordem. Senhor presidente, gostaria de solicitar a fala do vereador Lela na íntegra e dizer que o vereador, coincidentemente, também estava trabalhando na denúncia que foi feita no mandato passado. Gostaria, senhor presidente, de anexar na ata desta sessão as imagens das placas de sinalização turística logo após a fala do vereador Lela, para que essa ata fique registrada nos anais dessa casa, uma vez que Florianópolis é uma cidade com grande potencial turístico. Infelizmente, não é, e em curto espaço de tempo, não será uma cidade turística por falta de competência dos órgãos municipais. Bancada do Bloco, vereador Pedrão, por até 2 minutos. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os colegas parlamentares, o público que nos acompanha, e dando sequência na fala onde nós estávamos realmente falando sobre a ineficiência dos órgãos públicos, eu aproveito esse momento para questionar a Câmara dos Vereadores, já o fiz ao presidente, mas eu quero deixar relatado a todos os senhores que a Câmara Municipal de Florianópolis ainda não possui o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Nós trouxemos, nosso mandato trouxe na legislatura passada e trouxe nessa também os alunos da UFSC, da empresa Júnior, EGESAN, de Engenharia Sanitária e Ambiental, para fazerem o plano aqui da Câmara Municipal de Vereadores, junto com a sua implantação, bem como com o seu acompanhamento e monitoramento. Até o presente momento, ainda não saiu do papel, porque faltam detalhes burocráticos, onde a mesa diretora deve se responsabilizar por trazer, num curto espaço de tempo, uma solução adequada. O vereador Dinho trouxe a possibilidade de a CONCAP também efetuar esse plano, e nós iremos, essa semana, até a CONCAP, para ver se ela tem condições e capacidade técnica para, de fato, exercer esse plano. Quero deixar aqui uma reflexão a todos os parlamentares, que 30 mil papéis são utilizados por esta Casa Legislativa por mês. São 1.000 papéis por dia. Senhores parlamentares, isso é apenas um dos itens. Nós temos aqui inúmeros copos reciclados, que são utilizados diariamente. E faço justiça ao vereador Maicon Costa, que em todas as reuniões acaba levando o seu copo ecológico, e que poderia, vereador Lela, de igual forma,
todos os parlamentares poderiam ter, junto com seus assessores, Mais 30 segundos. alternativas mais sustentáveis, para darmos o exemplo a partir daqui. Nós editamos leis todos os dias, aprovamos leis 3 vezes por semana, buscamos sempre fazer uma cidade mais sustentável, mas quando olhamos para cá, para dentro, o nosso trabalho não está bem. Então eu deixo uma reflexão também referente à impressão frente e verso. Este vereador adotou, desde o mandato passado, a impressão frente e verso e peço para que todos os parlamentares comecem a partir de agora esse tipo de atitude para cuidar. Bancada do PR cedeu ao bancada do Bloco. Bancada do PTB, vereador Fábio Braga, Questão de ordem, senhor por 2 presidente. minutos. Questão de ordem, vereador Maicon Costa. Agradecer também ao presidente dessa casa por possibilitar que o nosso gabinete instalasse no 4º andar uma estação lixo zero, a qual esse lixo é recolhido e levado até uma cooperativa. A gente vende esse lixo na cooperativa e retorna o valor que nós recebemos para a própria cooperativa. Então, os vereadores que quiserem destinar corretamente seu lixo, no 4º andar existe uma estação lixo zero que está à disposição de todos os vereadores. O vereador Pedrão, que é um combatente dessa causa há bastante tempo, os demais vereadores, está à disposição dessa estação lixo zero lá no 4º andar. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Lino. Não, eu quero também anunciar que o nosso mandato tenta usar o menos papel possível, só mais digital. E mesmo assim a gente recicla os papéis que foram utilizados para evitar papéis novos. E há outro aspecto importante, no 5º andar, com o vereador Marquito, Pedrão e nós estamos trabalhando com uma possibilidade de compostagem, né, junto com o Marquito, para trabalhar com os 3 mandatos, pelo menos, convido o vereador Jefferson, para o 5º andar ser o 5º ecológico, também na questão da compostagem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tiago Silva. Presidente, eu pedi, inclusive, já em outras sessões, e se Vossa Excelência hoje se prontifica a fazer isso, que é instituir o Conselho de Ética dessa casa. Né? Nós temos aqui, aconteceram já coisas que merecia ser averiguada pelo Conselho de Ética, só que não foi instituído. Então, na outra sessão, que não era Vossa Excelência que estava presidindo, vereador Catume, ficou de conversar no Legislativo, lá o diretor do Legislativo, para, inclusive, ver como é que vai ser essa formação. Então, se Vossa Excelência, nós temos aqui alguns acontecimentos que já aconteceram durante a sessão, que merece, né, uma atenção do Conselho de Ética, não fazendo pré-julgamento, mas precisamos instituir para que os trabalhos possam ser decorridos na maior normalidade possível dentro dessa casa. Ok, vereador. Amanhã, hoje estão poucos vereadores em plenário. E se amanhã a gente faz essa votação. Senhor presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Obrigado. Senhor presidente, de uma forma bem breve, gostaria que Vossa Excelência, na próxima reunião da mesa diretora, pudesse colocar novamente o tema em pauta. Já conversei com Vossa Excelência anteriormente, com o vereador Dinho também, tem a possibilidade de, talvez, a CONCAP efetuar sem nenhum custo para a Câmara esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, mas eu gostaria muito de fazer parte, senhor presidente, da legislatura que tornou essa casa, talvez, o primeiro órgão público municipal referência na questão do tratamento com resíduo sólido, com lixo. Nós produzimos muito, descartamos de forma errada e reciclamos muito pouco do que deveríamos reciclar. Então, peço a Vossa Excelência, para que nós consigamos evoluir esse nosso parlamento ao ponto de receber o reconhecimento da sociedade florianopolitana e de estarmos aqui minimizando os nossos impactos para com a nossa cidade. Muito obrigado. Feito o registro. Questão de ordem, Questão, presidente questão de ordem, Guilherme depois Pereira. Questão de ordem, vereador Marquito. Temos vereador na tribuna, vamos tentar ser breve, por favor. Rapidamente. O tema é muito importante, levantado em tribuna pelo vereador Pedrão. Acredito que hoje a CONCAP, sim, ela tem um plano, mas ele não representa o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, o PMGIS, o qual o município tem que fazer de acordo com as diretrizes nacionais. Isso é para nós, a Prefeitura e a CONCAP já perderam recursos federais por não ter um PMGIS, né? Acredito que é importante a gente fazer esse debate, essa discussão aqui, até porque é o plano que dá as diretrizes a longo prazo de desvio de aterro, de reciclagem, de trabalho com os catadores, de compostagem, e que vão levar a cidade para um caminho mais ecológico. Também reforço o que o vereador Lino Pérez colocou. No nosso gabinete a gente tem 2 modelos de compostagem,
os quais eles tratam todos os resíduos orgânicos do nosso gabinete, também de alguns colaboradores do gabinete do vereador Lino Pérez, e que com certeza algumas outras medidas são simples e fáceis de fazer, como a eliminação dos copos plásticos, né, descartáveis aqui da casa, simples de ser executado, apenas uma atitude, mas que a gente pode conjuntamente entre os vereadores pensar num plano executivo aqui para casa e estar colaborando com a reciclagem e com o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos aqui na casa e na cidade como um todo. Questão dela, vereador Dinho. Não só, presidente, com relação ao tema, ao plano de resíduo da Câmara, esse projeto é um projeto que está comigo, vereador Pedrão. Eu encaminhei em diligência externa para a CONCAP, porque tinha um custo ali, se eu não me engano, 14 mil reais para o pessoal fazer esse trabalho aqui, e a CONCAP tem toda uma equipe técnica que, no meu entender, pode fazer esse trabalho sim. Então, essa semana, a gente, se o senhor disponibilizar um horário na sua agenda, a gente vai até a CONCAP ver como é que está isso e ver quando se pode começar esse trabalho. Mas acredito que a empresa possa fazer sim. Ok, feito as falas dos vereadores, vereador Fábio Braga por até 2 minutos. Presidente Guilherme Pereira, não precisa se desculpar, vereador, demais vereadores, público que nos assiste. Vereadores, hoje demos um passo largo no caminho do desenvolvimento econômico da cidade de Florianópolis. Hoje lançamos, quando eu digo lançamos, a cidade lança, a prefeitura lança o programa Juro Zero Floripa. Vereadores, no ano de 2016, ainda a pequena associação de micro e pequenas empresas e empreendedores individuais, a única que representa a pequena força motriz da cidade, entregava a todos os candidatos a prefeitos da cidade uma carta que continha vários pedidos, e um deles era a criação de uma linha de fundo de aval e a linha de uma criação de um programa de microfinanças para este empreendedor que mais precisa. Em Florianópolis, somos 98% micro, pequena e empreendedores individuais. 70% da força motriz da cidade, da força de desenvolvimento econômico. E hoje, o prefeito Jean Loureiro, atendendo às preces, atendendo os pedidos dos que mais precisam, dos pequenos empreendedores, lança na cidade de Florianópolis o programa Juro Zero Floripa. O programa que vai emprestar para o microempreendedor individual, vereador Herádio, até R$7 mil, 2 vezes 2 mil e uma de 3. Se o empreendedor pagar as 8 parcelas em dias, as 7 parcelas, a 8ª, presidente, a prefeitura arcará. Para o microempreendedor individual e para a microempresa, 2 parcelas de 5 mil. Se pagar as 10 parcelas em dia, a prefeitura de Florianópolis pagará as 2 últimas, pagando o juro. Ou seja, é crédito sem juro, vereador Tiago. Num país, para quem precisa de prata, precisa ter ouro, vereador Dalmo. A Prefeitura de Florianópolis, com galhardia, coragem, aplicar um programa de microfinanças para desenvolver o desenvolvimento econômico da cidade, a geração de emprego e renda, vereador Renato, mas, sobretudo, inclusive, assistência social, vereador Leno. Não conheço o programa de assistência social melhor do que a geração de emprego, desenvolvimento econômico, renda. A Prefeitura de Florianópolis está de parabéns por ter a ousadia, a galhardia de lançar um programa num momento de crise. Mais 30 segundos, vereador. Obrigado, presidente. Num momento de crise, injetar recursos na cidade para que as pequenas empresas possam crescer, gerar emprego, gerar tributação para o município e diminuir a desigualdade social. Parabéns, prefeito Jean Loureiro, parabéns, secretário Juliano, parabéns, superintendente de desenvolvimento econômico Peter Santana, pelo bem elaborado programa, mas, sobretudo, conseguir de tirar do papel ideias antigas do movimento de microempresa e colocar na prefeitura para a máquina girar, para a cidade crescer novamente e para gerar emprego e renda para as empresas que mais precisam. A micro e pequena empresa. Bancada do PMDB tem 6 minutos, o PMDB cedeu 2 ao PSB, Bruno Souza, e tem 2 minutos do PSD do vereador Catumi. Então, por 8 minutos, o vereador Tiago Silva. Não estão cedendo o PSD, então você tem 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui usar o tempo do partido para poder falar sobre os últimos acontecimentos, e que não é no Poder Executivo nem no Poder Legislativo, mas aqui no Poder Judiciário, em que aconteceu uma denúncia de um advogado
dizendo que um desembargador estava vendendo sentença. Bem, por que eu estou abordando esse tema aqui? Porque quando eu subi há 6 anos atrás nessa tribuna para falar de que um desembargador, e não teve nenhuma parte de nenhum vereador, de que um desembargador ficava com a metade do salário da funcionária, e que a imprensa ficou em silêncio, em que o Legislativo, a Assembleia ficou em silêncio. Aqui, os vereadores daquela época, fui aparteado apenas pelo vereador Renato, que na época estava aqui. E eu vejo agora um silêncio, claro que teve uma divulgação, porque hoje as redes sociais não se esconde mais nada, e a divulgação foi pela imprensa. Agora eu vejo muitos virem aqui, subir, falar de moral, bons costumes, mas quando um advogado faz uma denúncia dessa, um advogado, um senhor de idade, e que tem uma experiência muito grande na advocacia, eu fiquei atento, esperando que na Assembleia houvesse um pronunciamento, que no Senado houvesse um pronunciamento, falando dessa situação, que é uma situação grave. Pau que bate em Chico, vereador Lino, é o mesmo que bate em Francisco. Ora, a punição não pode ser como foi daquele desembargador que eu falei, e que muitos aqui ficaram calados, porque a funcionária, quando bateu na porta lá da Assembleia, ninguém quis abrir a porta para ela. Mais tarde, quando ficou comprovado, o que aconteceu? Aposentaram o desembargador que ficava com a metade do salário. Então, vereador Lino, o senhor sabe do trabalho que tem que ser feito os órgãos fiscalizatórios. Tem que ser exemplar. Os órgãos fiscalizatórios, assim como para punir vereador, deputado, prefeito, também tem que ser para punir desembargadores. A situação colocou em suspeita o Tribunal de Justiça, que é um órgão que tem que estar acima de qualquer suspeita. E eu vejo, vereador Dalmo, que se falou apenas um dia na imprensa. Apenas um dia. Não teve um deputado dos 40 que tivesse a coragem de subir lá na tribuna e falar. Eu fiquei aqui uma sessão em silêncio, esperando o pronunciamento. Como não houve, eu resolvi falar sim. Porque você vai lá, entra na penitenciária da Trindade, quem é que você vê lá sendo punido exemplarmente? Negro, pobres da cidade, aqueles que roubam, né, vereador Lino Pérez, uma cambuca de margarina, esses a justiça adora punir. Nós tivemos casos aqui, inclusive, de vereadores que foram presos. Mas também tivemos casos de vereadores aqui nessa casa que vendiam o voto para a eleição da mesa. E quando eu falei na tribuna, sabe, ele nunca mais me cumprimentou. Mas como eu não estou aqui pelo cumprimento do vereador, eu denunciei. Porque, para mim, se quiser cumprimentar, é por educação. Se não quiser cumprimentar, não precisa cumprimentar. Agora, eu quero saber aqueles que levantam a voz para falar de moral, bons costumes, quando é um desembargador, fica quietinho, calado, não falam nada. Uma parte, vereador. Sabe? Uma parte, vereador Marquito. Muito obrigado, vereador Tiago. A sua fala ela vai justo de encontro do que eu subi à tribuna por 2 minutos para falar um pouco. E que no pano de fundo estava justamente isso. Nós temos tratamentos diferentes de acordo com o status em que a pessoa que comete crimes ou delitos estão colocados, né? No caso do qual eu estava relatando, o condutor, por ser alguém expoente na sociedade, é chamado de condutor. Agora, se não fosse, né, se fosse alguém
da favela, se fosse alguém das comunidades, com certeza chamaria de criminoso. Então, com certeza, sua fala ela é super importante para a gente fazer essa discussão aqui, nesse plenário, nessa sessão, e parabenizo. Mas eu sou muito rigoroso. Acho que a justiça ela deve ser para todos. E não é. Tem casos aqui no Estado, no município. Nós temos aqui, inclusive, um governador que está em todas as delações premiadas. Todas! Não tem uma delação que o Colombo não está. Não tem uma! Vereador, abriu um escândalo, tem delação, o Colombo está. Bancada do PSD cedeu 1 minuto para o senhor. Não tem um caso de escândalo de corrupção nacional que não tem uma delação. Está lá o Raimundo Colombo. E ninguém fala nada. Parece que virou praxe do governador estar em delação. Uma parte, vereador Lino Pérez, que eu respeito muito, mas peço brevidade, porque eu só tenho mais 53 segundos. Não, então, não, parabenizo pela ação, acho que pela denúncia. E quero dizer que também, por exemplo, o pedido de impeachment, vou entregar amanhã pela 3ª vez, está engavetado pelo presidente da LESC, o impeachment ao governador Colombo. Né? Então, isso é mais um ponto da impunidade. Presidente. 1 minuto do PSDB, presidente, para o vereador Tiago Silva. Então, mais 1 minuto. Eu vejo, senhor presidente, que tem casos em que se pune muito. Em outros casos que não se pune nada, não se investiga, não se faz nada aqui no Estado. Esse do Colombo, eu disse, vai ter o Odebrecht? Vai estar o Colombo. Vai ter JBS? Vai estar o Colombo. E aí, aqueles que tinham que ser, né, os órgãos fiscalizatórios, aqui, OAB, Ministério Público, Polícia Federal, aqui está todo mundo em silêncio. O DEIC, meu Deus do céu, botaram o delegado Monteiro para a rua do DEIC por causa de uma diária. Colocaram um dos delegados mais brilhantes de Santa Catarina por apenas uma diária. Foram lá e botaram o Monteiro para a rua. E o Colombo, meu Deus do céu, prenderam o Badeco, que não chega nem perto do crime do Colombo. Badeco, o crime dele vai ser punido, vai ser investigado, mas ele foi preso. E aqui o nosso Estado é desembargador, denúncia, né? Para daqui a pouco não me processarem, denúncia, desembargador que pede 700 mil por uma sentença, Colombo por 14 milhões, e está todo mundo caladinho aqui no Estado. 30 segundos. Parece, senhores, que o Estado não se fiscaliza quem tem toga ou quem mora no Palácio da Agronômica. Como é que é? Como é que se aplica a lei? Pau que bate em Chico é o mesmo que bate em Francisco. Então, senhores, eu fico muito preocupado com essa seletividade da punição. Obrigado, senhor presidente. Bancada do PSB, vereador Gabriel, por 2 minutos. Fechou. 2 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. O público que nos assiste aqui nas galerias e em casa, pela TV Câmara. Eu subo aqui na tribuna, primeiramente, para agradecer, os membros da Comissão de Orçamento, que na última semana foi aprovada a LDO, os membros da Comissão de Orçamento que analisaram cada emenda, cada discussão que a gente teve com o grupo técnico dos funcionários da Fazenda, com o grupo técnicos das comissões, dos conselhos, e acabamos fazendo esse relatório, do qual eu fui relator, sendo aprovado por unanimidade. Eu acredito que uma LDO, que ela buscou atender todos de maneira, cada setor
de uma maneira muito responsável e transparente, a gente buscou trazer uma lei de diretrizes orçamentárias realmente que possa ser aplicável para o ano de 2018. Obviamente, a gente entende que alguns setores, como colocado por alguns vereadores, que poderiam ter, por exemplo, algum complemento de repasse financeiro, que a gente entende realmente que é louvável, um repasse ainda maior para algumas áreas, porém, a partir do momento que a gente verifica a questão das diretrizes orçamentárias, a gente entende que isso deveria também ser retirado de alguma área para poder aumentar em outra. Por isso, muitas vezes, a gente acaba tendo uma discussão um pouco mais acalorada, respeitando opiniões diversas, a gente acabou optando nesse sentido, mas com certeza no âmbito da LOA, que é a lei orçamentária realmente, que deve vir para casa nos próximos meses, a gente vai poder estar também, se for o caso, repassando ou direcionando alguns recursos para determinadas áreas. Então, aqui agradeço novamente os vereadores Renata Farmácia, melhor dizendo, vereador Jefferson Bacher, vereador Rafael Daus, vereador Herádio Gonçalves, acho que é isso, né? Mais 30 segundos. Muito obrigado. Os vereadores da Comissão de Orçamento que subscreveram na íntegra. E também, e agradecer também os vereadores daqui no plenário que, em quase sua totalidade, acabaram aprovando o relatório proposto por a gente. Então, também gostaria de fazer, para terminar, o registro que no último sábado foi eleito a chapa municipal do PSB, do qual foi eleito o presidente Murilo Flores, atual secretário de Planejamento. Eu fui conduzido a vice-presidente e o vereador Bruno Souza, colega de bancada, é o secretário-geral do partido. Então, agradeço e vamos fortalecer o partido aqui no município de Florianópolis. Muito obrigado. Bancada do PSB tem 2 minutos e mais 2 minutos da bancada do PMDB. Vereador Bruno Souza por até 4 minutos. Senhores, venho a essa tribuna, infelizmente, por uma razão, uma motivação triste, lamentável, entretanto, que estampa a capa de 2 dos principais jornais da nossa cidade hoje. São as mortes na SC 401. Tanto o Diário Catarinense como o Notícias do Dia traz a notícia de mortes de um acidente ocorrido nesse final de semana na SC 401. Esse ano já são 7 óbitos. Nós corremos para atingir a marca, se seguirmos essa tendência, do ano mais letal da SC 401 da sua história, que foi 2011, com 11 óbitos. Ou seja, estamos muito próximos disso. Portanto, é sim um momento da Câmara se reunir e, quem sabe, lançarmos em conjuntos, não com uma causa de um vereador isolado ou a iniciativa de alguém pessoalizada, não. Quem sabe lançar um programa SOS 401, porque ela, além de tudo, além da falta de fiscalização, depois que não se vê depois das festas, nós temos ainda um grande problema de ruas esburacadas e mal iluminadas. É hora dessa casa se reunir também juntos e começarmos a pressionar, porque são vidas que se perdem. E eu também aproveito a oportunidade para lembrar um caso que há cerca de um mês eu subi nessa tribuna para relatar. Enviamos um expediente ao DENIT solicitando a colocação de guarda-rail no meio, entre as vias da BR-282, a nossa via expressa, que é coberta por guarda-rail por quase todo o seu percurso. Entretanto, tem 1,5 km onde não há aquela proteção que fica no meio da via. E no mês passado, quando eu subi nessa tribuna, o fiz motivado justamente pelo falecimento de um amigo que voltava para casa e a pista onde ele se encontrava foi invadida por um carro que vinha na direção contrária, justamente nesse espaço aonde não existe a proteção do meio, o famoso guarda-rail. Ou seja, era uma vida que teria sido poupada. Quantas vidas mais o DENIT precisa
já que ele tem o monopólio das ruas, pagamos IPVA, pagamos todos os nossos impostos, e ele tem o monopólio daquela via. Quanto tempo mais, quantas vidas serão necessárias para o DENIT, então, resolver colocar 1,5 km de guarda-rail? São vidas. O problema da burocracia é justamente isso, que as vidas começam a se tornar números, e apenas números. Então, nos contabilizamos as mortes como se fossem dados em uma planilha, e esquecemos as vidas humanas que se perdem, as histórias, toda uma vida construída, perdida, algumas vezes, porque não existe uma proteção que salvaguardaria aquela vida. Portanto, temos também que pressionar por isso, e eu peço esse apoio de toda a Câmara, para que possamos fazer essa pressão e saia aqueles guarda-rails. Faz parte da nossa jurisprudência, está na área de Florianópolis, nós precisamos defender isso. Da mesma forma, temos sim que prestar atenção na SC 401, e em forma do Parlamento Municipal, começarmos a pressionar para que saiam melhorias naquela via, que desde a década de 90, 30 segundos. Que desde a década de 90 enfrenta uma grande insegurança jurídica. Todos conhecem a história daquela SC, que o investidor aplicou e depois o Estado não o deixou usufruir desse investimento. E até hoje não há uma decisão definitiva sobre a SC 401, o que também impede novos investimentos na própria via. Portanto, temos sim também que resolver essa questão da insegurança jurídica, que hoje está no STF, e eu espero que as vidas assim sejam poupadas, porque não é justo começarmos a semana com notícias tão tristes. Bancada do PSD tem 5 minutos. Vai usar os 5? Vereador Herádio Manuel Gonçalves por até 5 minutos. Antes de eu passar a palavra aqui ao vereador Herádio, foi passada a vocês uma lista aqui do prêmio daqui Polidoro de imprensa. Se cada vereador pudesse sinalizar, eu vou suspender a sessão depois, para a gente fazer essa votação singela entre a gente, não ao vivo, e aí depois a gente só define quem são os mais votados. Mas já puderem ir, já ver quem são os seus, por favor. Por até 5 minutos, vereador Herádio Manuel Gonçalves. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores que estão presentes, demais pessoas que assistem aqui e pela TV Câmara, eu quero primeiro cumprimentar o vereador Tiago Silva pelas palavras que conduziu durante a sessão especial do troféu governador Celso Ramos e a medalha Joana de Guzmão, pelas pessoas agraciadas, pela qualidade dessas pessoas que estiveram aqui nessa tarde, em nome da pessoa que eu fiz o projeto vereador, o nosso deputado federal Jorginho Melo. Mas todos os demais foram pessoas de grande representação nessa cidade. Eu encaminhei, há uns tempo atrás, um ofício ao prefeito municipal de Florianópolis e também à Secretaria de Obras sobre a revitalização da elétrica do colégio, do ginásio poliesportivo, colégio Anísio Teixeira. Já vinha acontecendo há alguns meses, onde não participava a comunidade escolar e também a comunidade que também participava daquele colégio com participação comunitária durante as semanas. Isso já está caminhando há uns meses, e agora o prefeito, por intermédio da Secretaria de Obra, mandou fazer com que esse projeto fosse revitalizado e organizado, e praticamente, eu acho que até o fim da semana será concluída essa obra em pró da comunidade da Costeira do Pirajubaiana, na qual eu agradeço o secretário de Obras e também o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Nós também, uma semana, há 10 dias atrás, foi montado pela Secretaria de Educação, a Comissão de Educação dessa casa,
formando a Comissão de Educação para tratar da escolha do professor nota 10. E é uma escolha onde estão participando dessa comissão, o vereador, esse vereador presidente da comissão, vereador Jefferson, vereador Vanderlei, somente 3 vereadores da comissão, porque não podia ter mais de 3, né? Senão seriam os demais, vereador Lino e assim por diante. Faz parte dessa comissão também o secretário adjunto, Luciano, representante da educação infantil, a Dione, representante do ensino fundamental, o Vânio, e a Enelise, representando o EJA. Eu acho que é uma preparação para que possa garantir, das 3 esferas, na educação infantil, na educação fundamental e no EJA, dar os devidos reparo e as condições necessárias para que se faça uma grande escolha dessas pessoas que fazem a educação no município de Florianópolis. A semana anterior também, nós estivemos na escola básica municipal Leondina Medeiros Zeferino, onde estivemos participando lá da feira municipal de ciência e a feira também de matemática, a participação 3 e a regionalizada de matemática, com alguns fundamentos, onde o diretor William Marques Pauli, que acompanhou a visita na apresentação nossa, minha e do secretário, tinham 36 projetos expostos, sendo 30 projetos do ensino fundamental e 6 projetos do ensino infantil. O objetivo da feira era fomentar e divulgar, socializar as experiências, pesquisas e atividades sobre os conhecimentos de matemática e ciência. Participarão na condição de expositores estudantes matriculados em instituições educacionais, professores e comunidades pertencentes à região da Grande Florianópolis. Há 8 categorias: educação de jovens e adultos e idosos, EJA, educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, professor e comunidade. Os estudantes premiados receberão um certificado. Além disso, os trabalhos considerados destaque em matemática serão indicados para participarem do sorteio, que definirá os representantes da região da Grande Florianópolis na 33ª Feira Mais 30 segundos, vereador. de Matemática. Então, acho que bastante importante, onde estavam presentes nessa feira a escola tem 1.400 alunos, e lá estavam presentes mais de 500 alunos e professores e a comunidade daquela região. Então, acho que todos estão de parabéns. Eu acho que só cresce a educação, principalmente quando você detém a força da matemática e a força da ciência. Por isso, a comunidade do norte da ilha está de parabéns. Bancada dos Democratas, tem 2 minutos do PRB, por até 4 minutos, vereador Miltinho Barcelos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste pela Galeria TV Câmara, subo no tempo de partido para fazer 2 comentários, falar sobre 2 assuntos. O primeiro, já aqui falado pelo vereador Renato, sobre o programa Juro Zero, Floripa, que foi lançado na manhã de hoje pelo Executivo Municipal. Um programa de extrema importância, onde o presidente Guilherme Pereira me deu a honra em falar em nome da Câmara, e quero lhe agradecer pela oportunidade. E é um programa que conheço já há algum tempo, e trabalhei diretamente também com esse programa, vinculado ao SEBRAE, e conheço a importância desse projeto. A importância de ter um incentivo para começar a empreender, começar a trabalhar, começar a mudar uma vida, mudar uma cidade. Viajei o estado de Santa Catarina, hoje cedo ainda falei sobre isso, viajei o estado de Santa Catarina dando
curso sobre empreendedorismo, falando sobre desenvolvimento econômico, e sempre quando terminava o curso, eu sentia que faltava alguma coisa, e esse alguma coisa era o incentivo para a abertura de uma empresa. E hoje Florianópolis dá um passo diferente de todos, dá um passo inovador criando esse programa. Não tenho dúvida que isso trará um resultado muito positivo, um resultado muito importante para o nosso município. Parabenizo o Executivo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, pelo secretário Juliano Pires, o Superintendente de Desenvolvimento Econômico, o Peter, e toda a equipe deles que lá trabalharam. Mas vou falar também sobre outro assunto, que é um assunto polêmico, que vai começar a discussão novamente nessa casa, que é a questão do táxi e dos aplicativos conhecidos como Uber. Num passado muito recente, já tivemos um debate, o início do debate aqui, e aonde eu apresentei a minha opinião, tanto favorável aos taxistas, como favorável aos uberistas, aos aplicativos. E sou a favor, sim, do Uber, sou a favor da regulamentação, porque não existe desenvolvimento sem regras. Então, eu puxo esse assunto por causa de uma coisa. Respeito o sindicato dos taxistas, respeito todos os taxistas, mas eles perderam a credibilidade comigo pelo ato desonroso que foi feito. O vereador Bruno é um defensor do uso do aplicativo. E todos aqui no parlamento e todos lá fora utilizam o Uber como exemplo do aplicativo. Quando se fala Uber, não está falando só do Uber, está falando do aplicativo, o Easy Taxi e outros que existem. Mas todo mundo se refere a Uber. Negócio a bom e pó, todo mundo fala Omo. E aí, o sindicato entra com a representação do Ministério Público, dizendo que o vereador Bruno promove muito o aplicativo, muito o Uber, está fazendo propaganda como agente público, fazendo propaganda para o Uber, e isso não pode, não sei o quê. Que é isso, gente? Vamos lutar pelos seus direitos, vamos lutar por aquilo que quer, mas não abaixando o nível, não apelando por uma coisa desse tipo. Irei sim respeitar e atender e ouvir o sindicato, da mesma forma que eu vou ouvir o pessoal dos aplicativos. Mais 30 segundos. Obrigado, presidente. Vou ouvir o pessoal dos aplicativos, do Uber, vou ouvi-los. Mas não vamos atacar e agir dessa forma, que não é assim que se vai conseguir ter um resultado positivo. Eu acho que conversando, planejando e montando uma estratégia é que se resolve as coisas. Obrigado. Bancada do PSC, por 2 minutos, vereador João Luiz. Senhor presidente, vereadores, público que nos assiste tanto nas galerias como pela TV Câmara. Na última sexta-feira, dia 11 de agosto, como vocês estão vendo a imagem, o bairro Rio Vermelho completou 186 anos. O Rio Vermelho, o bairro onde nasci, vi crescer e muito me orgulha. Mas, sim, eu, assim como a comunidade, também tem muito a reclamar, e eu subo nessa tribuna para pedir o apoio de vocês, uma vez que, como exemplo, temos 2 rodovias principais, Cândido Pereira dos Anjos e João Galberto Soares. As duas não são contempladas nem com ciclovias, nem com calçadas. Bairro do Rio Vermelho, somos em torno de 20 a 25 mil pessoas. Não temos saneamento. Essa casa, foi aprovado um requerimento aqui, para fazermos uma audiência pública, a Casan não apareceu. Não apareceu ninguém da Casan. Então,
Rio Vermelho, 186 anos. Não temos muito a comemorar. Temos também 3 escolas. Escola Estadual do Muquem, Escola Antônio Pascoal Apóstolo, onde estudei com muito orgulho, e a Escola Maria Conceição. Mais 30 segundos. Temos também 2 creches, as creches Lausimar e o Ney. Na creche Lausimar, temos hoje 304 crianças na fila de espera. Na creche do Ney, temos 145. Então, o Rio Vermelho pede ajuda e para que nós podemos, no próximo ano, 187, comemorar diferente do que foram as comemorações desse ano. Era isso. Muito obrigado. Bancada do PSDB, tem 3 minutos. Questão de ordem, presidente. Os 3 minutos do Maicon? Por até 3 minutos, Maicon Costa. Questão de ordem, vereador Fábio Braga. Presidente, eu gostaria de fazer que a assessoria fizesse o registro na íntegra da fala do vereador João Luiz da Silveira, ou carinhosamente chamado João Luiz da Bega, que faz uma bela homenagem ao distrito do Rio Vermelho, tão tradicional e tão importante para a cidade de Florianópolis. Parabéns, vereador João Luiz da Bega. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, eu tenho 3 minutos, mas precisaria de muito mais, vereador Fábio Braga. Quem sabe para falar de tudo que tem engasgado aqui, de problemas da nossa cidade, seja relacionado a âmbito municipal, como a âmbito estadual, como, por exemplo, a questão das vias, qual o vereador Bruno e outros vereadores já trouxeram essa tribuna, o vereador Marquito. Mas eu vou me ater nesse momento, porque eu voltarei a esse tema nas explicações pessoais. Vou me ater aqui um agradecimento, vereador Gabrielzinho. O senhor foi o protagonista da nossa emenda ter passado na sessão anterior. O seu parecer pela admissibilidade de uma emenda de nossa autoria fez com que esse plenário, vereador João Luiz da Bega, conseguisse aprovar uma excelente emenda. Vereador Tiago Silva, senhor, Vossa Excelência, que votou a favor. Vereador João Luiz da Bega, senhor que votou com consciência a favor dessa emenda. Vereador Jefferson Bacher, você, senhor, Vossa Excelência que votou a favor dessa emenda. Vocês são os verdadeiros vereadores que entendem a cidade. Porque tem muito vereador aí que, além de não votar a emenda, vai lá no executivo chorar e fazer mimimi. O senhor não a parte, vereador Maico? Já concedo, vereador Tiago Silva. Tem vereador que vai lá no executivo fazer mimimi, porque não sabe e nunca vai entender o que é ser um vereador de verdade. Porque, infelizmente, só está em busca de carguinhos no executivo. Nada mais. Alguns vereadores, infelizmente, não têm a íntegra de um vereador, de entender a cidade. E essa emenda, vereador Tiago Silva, mais uma vez agradeço Vossa Excelência por ter votado, e logo já lhe concederei a parte. Essa emenda, ela corrige um erro que existia na LDO. Um grande erro, um grande equívoco na LDO. Por gentileza, vereador Tiago Silva. Vereador Maico Costa. Quando Vossa Excelência tiver emendas na área social, Vossa Excelência possa sempre procurar este vereador no intuito de aperfeiçoar ou comprometer com o voto. Estou vendo aqui algumas risadas, que aí são vereadores com V minúsculo. E se houve esse tipo de coisa, de vereador ir lá, bater na porta do prefeito, questionar... Mais 30 segundos. Vossa Excelência fique feliz, porque Vossa Excelência provavelmente foi ouvido pelo plenário. E às vezes, se Vossa Excelência não for ouvido ou não conseguir sensibilizar, é que talvez ou a sua emenda ou o seu projeto não tenha sentido. E eu acho que teve sentido. Sentido duplo. Perfeito. Então, parabenizo Vossa Excelência e sua fala, e conte com esse vereador quando tiver projetos
em causas nobres, na área social. Não para fazer falcatrua. Obrigado, e aí não vereador. conta com esse vereador. Obrigado. No tempo que me resta, só agradeço os vereadores que votaram a favor da cidade. Os outros, lamento. Felizmente. Terminado o grande expediente, passamos ao prolongamento de expediente. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda a leitura dos requerimentos da pauta. Pelo primeiro, já coloco, faço um requerimento em plenário, a solicitação da inversão de pauta do requerimento de autoria do vereador Guilherme Pereira de Paulo, que requer a realização de sessão especial destinada à realização de debate com o Ministério Público de Santa Catarina sobre o programa de combate à evasão escolar. O programa apoia. Os vereadores concordam, mas se encontram aprovados. Questão de ordem. Questão de ordem. senhor. Esse requerimento aqui é sobre o programa de combate à evasão escolar, que é o programa apoia. Não há nem que discutir. Vai ser um debate aqui no Ministério Público. Questão de ordem, senhor presidente. Já está como primeiro agora. Questão de ordem, Questão de ordem, vereador Lino. Não, é só para colocar que já é uma boa atitude, procedimento, é pegar tudo que são solicitações de informações, expediente, poder aprovar em bloco essa parte, só as indicações de informação, que tem que ir vários aqui, dos 52 requerimentos. Senhor presidente, questão de ordem. Pode fazer qual foi só o requerimento? Que for indicação, coloca o requerimento do vereador Olino em plenário, vereadores concordam, contra aprovado. Que for indicação, vamos fazer em bloco. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Tiago Silva. Presidente, nós estamos aqui com 51 requerimentos. 52, vereador Dinho. Eu gostaria de pedir, senhor presidente, aí que a gente pudesse fazer um grande gesto de nobreza, de limpar a pauta dos requerimentos, que Vossa Excelência pudesse, aqueles que não forem polêmicos, que Vossa Excelência pudesse colocar em votação. Sabe, tem aqui requerimentos, inclusive, de sessão especial. Acho, presidente, que para que a gente possa, com esses 52 requerimentos, incluir mais requerimentos que vão chegando no dia a dia das demandas dos vereadores, que Vossa Excelência possa fazer hoje um grande mutirão e um grande gesto. Aqui abro mão, inclusive, de discutir o requerimento, que a gente possa botar e aprovar aqueles que não sejam polêmicos, que Vossa Excelência, e que tenha ali a concordância do plenário, que a gente possa votar e limpar a pauta dos requerimentos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Bruno. Vereador Gabriel. Senhor presidente, gostaria só de pedir a inversão da pauta para o requerimento número 42, que requer a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, em conjunto com a Comissão de Pessoa com Deficiência, para debater a questão da gratuidade do transporte coletivo para pessoa com deficiência no município de Florianópolis. A gente tem recebido várias demandas de que dentro do município, pessoas que residem em outra cidade, ela não está conseguindo essa gratuidade. E a gente precisa debater isso aí com as prefeituras da região metropolitana, o próprio governo do estado, porque a questão da gratuidade, ela não é benefício, ela é uma questão legal que merece ser, e que está sendo respeitada, e a gente precisa resolver isso aí o mais breve possível. Por isso solicito que seja feita essa inversão para a gente poder realizar o mais breve possível. Coloco o requerimento do vereador Gabriel em plenário. Vereadores concordam, mas contra o aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Jefferson Baquer. Eu gostaria também de solicitar a inversão de pauta do requerimento de minha autoria, do número 47. O requerimento pede uma audiência pública para o debate junto à comunidade e o governo do estado sobre a doação do terreno do lado da Casa da Agronômica para a construção da sede do BRDE. Então, acho que, inclusive, a matéria de jornal de hoje está sendo debatida essa semana. Eu gostaria de solicitar a inversão. Questão de ordem, presidente. Coloca o requerimento do vereador. Presidente, Só um pouco. Questão de ordem, presidente. Só um pouco, ele fez o requerimento. Se os vereadores for contra, vocês votam contra. Não, presidente, eu fiz anteriormente, eu fiz um requerimento, Vossa Excelência não respondeu. Não, é que assim, ó, só um pouquinho, vereador Tiago Silva. Presidente, tem uma sugestão. O vereador Lino fez uma sugestão, um requerimento, logo quando abriu a pauta de requerimento, para limpar as indicações. A diretoria legislativa já está fazendo aqui, separando. Nós vamos votar o requerimento número 45 e 42 do vereador Gabriel Meurer, o 45 e 42, depois limpar com as indicações. Aí agora tem o requerimento do vereador Jefferson Baquer, que é o requerimento 47. Já vai dar uma limpada bem grande já. Tá, eu fiz um requerimento a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência não fizer, o que eu penso? Eu vou pedir também destaque aos meus. Não. Eu acho que Vossa Excelência pode fazer... Eu já votei, já. Questão já de ordem, presidente. Presidente, limpa a pauta. Faça aqui,
todos aqui que eu olhei, senhor presidente, os 52, não tem nenhuma polêmica. Todos eles são demandas de comunidade, são demandas da cidade. Que Vossa Excelência faça um grande gesto, coloque em votação todos os 52 requerimentos, e se tiver alguém com dificuldade de votar, vereador Dalmo, que possa colocar, mas no microfone, possa fazer a sua fala, mas eu vejo que todos os 52, vereador Herade, tem vereador eles são... tem requerimento. Eu vou suspender a sessão por 2 minutos. A suspensão por 2 presidente, eu minutos. estou em questão de ordem.